Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, antes de eu falar sobre essa notícia, e que eu creio que é uma notícia impactante, não só para os eleitores em geral brasileiro, mas sobretudo para os crentes, para os evangélicos, para os católicos, as pessoas que estão desiludidas com a política, mas ao mesmo tempo iludidas, algumas com elas. Antes de eu dar essa notícia, eu gostaria de ler um texto da Bíblia com você. Não fuja daí, se você é ateu, agnóstico, seja lá o que for. Preste atenção que esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 10, diz o seguinte, no 9. A vinda desse ímpio é segundo a operação de Satanás com todo o poder, e com sinais, e com prodígios de mentira, e com toda a sedução da injustiça, para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, a fim de serem salvos. Por isto, Deus lhes envia a operação engano, para que deem créditos à mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não deram crédito à verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Esse texto bíblico ele é muito simples, claro de se entender. Deus está dizendo que vai haver uma pessoa mentirosa, que vai levar muita gente ao engano, que vai parecer, não é, que defende algumas coisas do Evangelho, mas no final tudo o que ele faz é enganar as pessoas. Aí Deus fala, porque eles não deram crédito à verdade, não deram crédito ao amor. Então essas pessoas que acreditam nessas mentiras, eles não estão com amor, estão seguindo a injustiça, e por isso que Deus envia a chamada operação engano, para que sejam ludibriados por causa disso. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou de férias, todo mundo sabe do Critica Brasil, nós estamos fazendo as nossas lives, não estou no nosso estúdio, a gente está viajando. E aí eu, em alguns momentos que estive nos aplicativos, dentro desses carros do Uber ou do 99, eu conversando com essas pessoas e eu começo a perceber, principalmente os homens, que são muito devotos de Bolsonaro. E principalmente a devoção está na questão da mentira. A maioria dessas pessoas que eu vi que acreditavam nisso é porque são informadas por meio do WhatsApp, de grupos bolsonaristas. Eles acreditam na cabeça deles que toda a mídia, tanto faz ser o SBT, que a gente sabe que o Silvio Santos apoia o Bolsonaro, a gente sabe que o Edir Macedo apoia o Bolsonaro e a Record, mas eles acreditam que toda a mídia, não somente a Globo, está contra o Bolsonaro. Então tudo que eles noticiam, tudo que eles falam é mentira. E a verdade só vem do Bolsonaro. Então é uma lavagem cerebral tão grande que fizeram na mente dessas pessoas, que elas acreditam somente em grupos bolsonaristas, em grupos de WhatsApp. E nesses grupos de WhatsApp elas recebem as mais vis mentiras. A última mentira agora espalhada pelos grupos do WhatsApp é que a vacina, olha, escuta essa, é que a vacina contra a Covid aplicada em crianças já matou mais de 4 crianças. É isso que você está ouvindo, não é brincadeira não. O que eles estão espalhando a ideia de que várias crianças já morreram por causa que receberam essa vacina, a vacina contra a Covid. Agora, aí uma das pessoas que me falou isso, eu perguntei, mas de onde que o senhor soube? Como é que o senhor soube disso? Vocês não, tá lá nos grupos. Eu recebi nos grupos que várias crianças já morreram por conta dessa vacina. E eu perguntei para ele, o senhor já vacinou quando era criança? Ele disse sim. Eu digo, o senhor está vivinho, né? O senhor tem as suas crianças, quando eram pequenininhas, elas se vacinaram? Eu disse sim. O senhor se vacinou contra a Covid? Ele disse sim. Eu digo, o senhor morreu? Não. Eu disse, por que tanta confusão com essa questão de vacina? O senhor olhou em algum portal, na Globo, no SBT, em algum jornal que as crianças estão morrendo? Ele falou, não, mas elas estão contra o presidente. Veja, então não é uma questão de informação, é uma questão de devoção. É por isso que essa situação está muito perigosa no Brasil. Agora, nas eleições de 2022, essa enxurrada de fake news, essa enxurrada de mentira, ela vai continuar. Porque ela está continuando pelo WhatsApp, pelo Instagram, então, pelo Facebook, é muita mentira. É vídeos, montagens que chegam assim alarmantes. Eles pegam o choro de uma criança ou algum alarme de uma criança que era outra doença. Então, aí o que eles falam? Eles mostram um pouco daquele vídeo, uma criança sendo vacinada, chorando, alguma coisa assim, e aí depois eles mostram
o presidente, mostram os vídeos de túmulos e aí os dizeres lá atrás. O presidente avisou, vocês não quiseram ouvir, tudo para que se acredite na mentira do Bolsonaro. Eu pesquisei nos jornais e eu vi que o Bolsonaro, ele conta cerca de 6 a 7 mentiras por dia, desinformação, inclusive a questão econômica, sobre seu governo, de tudo. Então é muita mentira. As crianças estão morrendo contra a vacina. Vocês lembram que o Queiroga fez? Lembram que a Damares fez? O que eles fizeram foi um crime. Uma criança, não é, no estado de São Paulo, teve um ataque cardíaco, uma parada cardíaca. Aí o que estes dois fizeram, tanto a Damares como o Queiroga, eles viajaram para essa cidade pequena para alarmar, para alardear que o problema da criança tinha sido em decorrência da vacina. E olha que eu falo para vocês, a gente pode ter reações adversas, né? Todo remédio pode ter alguma reação, algum efeito colateral, a gente sabe disso, ninguém é isento disso. Agora, eles pegarem esse caso, viajarem ao local e a Damares passar essa informação como se fosse isso, é como se eles estivessem torcendo para a vacina dar errado. Aí eu fico pensando, meu Deus, o Ministério da Saúde também manipula essas vacinas, né? Esses imunizantes. Meu Deus, o que esse pessoal seria capaz de fazer para que a vacina lá na frente dê errado? Para que as coisas dêem errado, para que haja mortes? Porque eu não confio nessa turma do Ministério da Saúde. Aliás, o Ministério da Saúde, que é mentiroso, ou seja, eles foram capazes de soltar uma nota oficialmente dizendo o seguinte, que os Conselhos Nacionais de Medicina, os conselhos que regulamentam os remédios, não podiam tirar o kit Covid. Porque segundo eles, e olha, o Ministério da Saúde, comandado pelo Queiroga e pelo Bolsonaro, principalmente pelos filhos do Bolsonaro, que o tempo todo colocam na mente do povo que eles são certos e todo mundo errado. Então, eles oficialmente disseram o seguinte, a vacina não funciona. O que funciona é a cloroquina. E todo mundo sabe que a Prevent Senior, por exemplo, fez testes, esses testes fúnebres, com pessoas que não deram certo, pessoas que vieram a morrer. A cloroquina é um remédio que existe há muito tempo, mas não para a Covid. E muita gente já testou e que não presta, não serve para essa doença, dá complicações cardíacas. E agora eles oficialmente dizem, não, nós não vamos tirar o kit Covid porque a vacina não funciona, o que funciona é a cloroquina. E eu fico pensando no Supremo Tribunal Federal, nos órgãos que regulamentam os medicamentos, como a Anvisa, por exemplo, que a diretoria da Anvisa já desmentiu o Bolsonaro e o Ministério da Saúde. Ou seja, o Ministério da Saúde é um entrave hoje para a medicina. O Ministério da Saúde é um entrave à saúde hoje. É uma coisa assim, esdrúxula, ridícula. E nós pensamos, meu Deus, a gente está acostumado com esse pessoal do Bolsonaro a contar mentira. O Carluxo, um dia desse, postou uma foto de um iate, Lulalu, o nome do iate, que pertence a empresários que não tem nada a ver com Lula ou com filhos do Lula, mas ele colocou. O importante é que fale mal do oponente. Eles fazem isso. Aí colocaram lá, de longe, uma foto, como se fosse o Lula dentro daquele iate. E aí com os dizeres absurdos, olha, é isto, os 6 milhões estão lá aglomerando, estão sem máscara. Lula não estava lá. Mas basta que tenha um vídeo desse, uma foto dessa, para os bolsonaristas, para os amantes do Bolsonaro, espalharem como verdade. Porque eles querem a mentira. Eles almejam uma mentira que fale mal daquele que ele é opositor. Então eu vejo que o bolsonarismo acredita apenas no Bolsonaro. Não importa qual notícia é. Importante é que eles gostam disso. Então eles aceitam, eles estão propensos a acreditar em qualquer coisa que fale bem do Bolsonaro e contra todos os opositores. Eu lembro do vídeo que viralizou da Carla Zambelli, que disse que a filha da Dilma era a dona da Havan. E muita gente falou disso na campanha e tal, falando. O filho do Lula, o Lulinha, era dono da Oi. O outro filho do Lula era dono da Friboi. A gente sabe que os donos da Friboi é a JBS, é os irmãos batistas. Ou seja, mas não basta isso. Nós estamos numa guerra contra a mentira.
Nós estamos numa guerra contra a desinformação, é muito grande. Por exemplo, eles são tão desinformados ou informados com essa mentira que o que acontece? Eu estava perguntando, o que eu faço normalmente para puxar esse assunto? Eu não brigo com ninguém, eu não discuto com ninguém, e não aconselho ninguém a ficar discutindo com bolsonarista, não. Eles precisam entender que a gente não é contra eles, que a gente é contra a manipulação, a mentira. Então, tem uma formiguinha aqui me aperreando. Então, o que é que acontece? Aí eu perguntei para ele sobre a situação, se estava boa economicamente, mas a defesa dele não, mas qualquer um que entrasse ia ser muito ruim, porque olha a pandemia ia acabar com todo mundo, a pandemia não ia dar certo. Aí eu disse para ele, mas não foi só no Brasil que a pandemia pegou, em vários outros países a pandemia pegou também. Mas sabe qual foi a resposta dele? Não, mas esses países são pequenos, aqui da América do Sul, são pequenos, então o efeito, como se o número de população dissesse se a pessoa é rica ou pobre. Como se países pequenos automaticamente teriam que ser ricos, eles não entendem isso. Será que as pessoas não observam que existem vários, dezenas, centenas de países pequenininhos que são pobres? Pobríssimos, que tem gente na miséria? Ou eles acreditam que todos os países pequenos são ricos? Aí eu digo, mas por causa disso temos aí a Alemanha, que é grande, temos os Estados Unidos, a China. Eu disse, mas a China tu sabe como é que é. Ou seja, a defesa deles é cega, sem análise. Qualquer análise de economia, não entendem do assunto, mas eles repetem aquilo que o bolsonarismo repete. Mas olha a China, como é que vai? Qual é o da China? Se o problema é ter população, a China é o país mais populoso do mundo, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então a pergunta, se é por causa da pandemia, a China era para estar o país mais pobre do mundo. Mas eles usam argumentos repetitivos para livrar a responsabilidade do Jair Bolsonaro. É aí que eu utilizei uma analogia e eu perguntei, mas vem cá, se o senhor fosse dono de uma empresa, dono de uma loja, e o senhor colocasse um gerente, o gerente passou 3 anos administrando a sua empresa, ele não vai para frente, ele só dá furada, sua empresa não cresce, não vende. E quando o senhor vai perguntar dele a responsabilidade, ele diz que foi o antecessor do antecessor do gerente que fez isso. Ou seja, a culpa é dos outros que vieram há 5 anos, há 10 anos. O PT deixou de governar o Brasil há 6 anos. O presidente Lula deixou de governar o Brasil há mais de 10 anos. Então que desculpa é essa o tempo todo de culpar um governo que há 6 anos deixou? Será o Benedito que as pessoas não entendem que esse não é um argumento razoável? De que se você tem um gerente que está governando há 3 anos e não consegue melhorar nada e só dá prejuízo e sempre culpa os antecessores, qual seria a sua atitude com esse gerente? Ou você acharia que ele está mentindo ou acharia que ele é incompetente? Qual dos dois você escolheria? Então essa situação é muito grave. O bolsonarismo inventa, mente. O gabinete do ódio, para você ter uma ideia, o Carlos, quantos minutos estamos aí, Maurício? O gabinete do ódio é comandado pelo filho do Bolsonaro. O que é o gabinete do ódio? O gabinete do ódio é um gabinete feito somente para espalhar notícia falsa, somente para fazer montagem de vídeos. Esse daí funciona no Palácio do Planalto, pago com dinheiro público para mentir para a sociedade. E aí eu falei para nós não temos que votar para presidente por afinidade. Porque ele parece comigo, ele é chato como eu sou, ele é escroto como eu sou, ele é uma pessoa mentirosa como eu sou, ele é uma pessoa que não gosta de gays como eu não gosto, ele é uma pessoa que não gosta de negros como eu não gosto, é uma pessoa que fala palavrão como eu falo. Político nenhum deve ser escolhido por causa disso. Político deve ser escolhido pelo projeto, pela eficiência, por algo que fez. O que ele fez? Qual é a vantagem? Então, escolhem assim, eu diria, se contentam com pouco. E uma pessoa que se contenta com pouquíssimo, com palavras, não dá certo. Então, nós estamos lutando muito fortemente. Eu até aconselharia a esquerda que montasse escritórios no Brasil todo para combater essas mentiras, mas de uma maneira enérgica, falando na cara de mentiroso que é mentiroso, que é o pai da mentira, mostrando para os evangélicos que quem segue a mentira está seguindo o diabo, porque se você sabe e aceita deliberadamente a mentira, é porque você está compactuando com isso também. Eu espero que as pessoas que estão assistindo Critica Brasil deem essa consciência. Então eu vou repetir
o que eu li lá no início, só para você ter uma ideia. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 9. A vinda desse ímpio é segundo a operação de Satanás com todo o poder, e com sinais e com prodígios mentirosos e com toda a sedução da injustiça, para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, a fim de serem salvos. Por isso, Deus lhes envia a operação engano, a operação da mentira, para que deem crédito ao erro, à mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não deram crédito à verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Tem gente que tem prazer na mentira, prazer na injustiça, desinformado, mentiroso, mau caráter. Se você é um bolsonarista, mas que acha que não é um mau caráter, pesquise em outros sites. Você acredita mesmo que está todo mundo, os jornalistas contra o Bolsonaro, só ele fala a verdade? Senhores, vocês escolheram uma pessoa para falar a verdade para vocês? O resto todo é mentiroso? Pelo amor de Deus, vocês estão endeusando o Bolsonaro, colocando ele no altar. Ele não erra, ele não faz nada. Preste atenção para você não ser enganado com isso, porque você pode ser enganado. Aliás, a Bíblia diz que também Satanás enviaria erro que enganaria, se possível, até mesmo os eleitos. Saia disso, saia dessa confusão, saia dessa Babilônia. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. Obrigado.